Isabela, uma jovem negra e resiliente, trabalha como faxineira no Hospital São Lucas, mas sonha em ser enfermeira. Gabriel, um médico arrogante e herdeiro de uma família rica, começa a se apaixonar por ela, mas precisa enfrentar seus preconceitos. Dr. Carlos, o acionista majoritário do hospital, esconde um segredo do passado que, quando encontra com Isabela, fica paralisado. Uma história de amor, racismo e superação. Gostou? Não perca essa emocionante jornada. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais essa história. A vida de Isabela nunca foi fácil. Criada pela mãe, Maria, em um bairro humilde da cidade, ela sempre soube que precisaria lutar para conquistar seu espaço no mundo. Maria, uma mulher forte e resiliente, sempre insistiu para que a filha arrumasse um emprego no Hospital São Lucas, um dos mais renomados da região. "Você precisa trabalhar lá, Isabela", Maria dizia com um tom de urgência que a filha nunca entendia completamente. É uma oportunidade única. Isabela, no entanto, não via sentido naquela insistência. Para ela, o hospital era apenas mais um lugar onde poderia trabalhar para ajudar nas despesas de casa. O que ela não sabia era que Maria guardava um segredo. Isabela era filha de Dr. Carlos, o acionista majoritário do hospital. Maria nunca revelou a verdade, temendo que isso pudesse trazer mais dor do que alívio. Influenciada pela mãe, Isabela decidiu se inscrever para um curso de enfermagem. No início, ela via a profissão apenas como uma forma de garantir um futuro estável, mas, à medida que avançava nos estudos, ela se apaixonou pela enfermagem. A ideia de cuidar das pessoas, de aliviar sua dor, a enchia de propósito. O primeiro dia de Isabela no Hospital São Lucas foi um choque de realidade. O lugar era imponente, com corredores largos, paredes de mármore e tecnologia de ponta. Mas por trás da fachada luxuosa, havia um ambiente hostil para os funcionários de baixo escalão. Isabela foi designada para o setor de limpeza, onde trabalhariam como faxineira. Ela não reclamou. Afinal, precisava do emprego, mas logo percebeu que seria tratada como invisível. Os médicos e enfermeiros passavam por ela sem ao menos notar sua presença e os comentários maldosos eram frequentes. "Olha só, mais uma faxineira", um dos enfermeiros disse com um tom de sarcasmo. "Mas será que ela sabe limpar direito?" Isabela ignorou os comentários e focou no trabalho. Ela sabia que precisava ser forte, mas não imaginava que o pior ainda estava por vir. Foi em um dia comum, enquanto limpava um dos corredores do hospital, que Isabela teve seu primeiro encontro com Gabriel Mendes. Ele era um médico talentoso, mas arrogante e mimado, que herdou o cargo no hospital por ser filho de uma das famílias acionistas. Isabela estava de joelhos no chão, enxugando a água que havia derramado acidentalmente. Seu uniforme azul, simples e bem passado, estava encharcado, e suas mãos tremiam levemente. Ela não tinha dormido direito na noite anterior, estudando para uma prova de anatomia que faria no fim da semana. E o cansaço a deixava mais desatenta do que o normal. "Você não consegue fazer nada direito, não é?" A voz cortante de Gabriel ecoou pelo corredor, fazendo com que Isabela levantasse os olhos rapidamente. Ele estava parado a alguns metros dela, os braços cruzados e um olhar de desdém que parecia perfurar sua alma. "Desculpe, doutor", ela murmurou, abaixando a cabeça e tentando terminar de limpar o chão o mais rápido possível. "Desculpa não paga o prejuízo", ele respondeu, a voz carregada de sarcasmo. "Você já parou para pensar que, se alguém escorregasse aqui, poderia ser processado? Ou você acha que esse hospital é uma brincadeira?" Isabela sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela sabia que não era uma brincadeira. Ela sabia mais do que ele imaginava, mas naquele momento, tudo o que ela queria era sumir dali. "Eu vou terminar de limpar, doutor", ela disse, tentando manter a voz firme. "Terminar?" Ele riu, um som seco e sem humor.
Você já devia ter terminado. Mas pelo jeito, eficiência não é o seu forte. Ele deu meia volta e começou a se afastar, mas não sem antes lançar uma última frase. E pelo amor de Deus, tenta não derrubar mais nada. A gente já tem problemas suficientes aqui. Isabela ficou ali de joelhos, sentindo o peso das palavras dele como se fossem pedras em seus ombros. Ela olhou ao redor e viu alguns colegas de trabalho observando a cena. Alguns com pena, outros com indiferença. Ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia nada. Enquanto terminava de limpar o chão, Isabela sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ela sabia que não era apenas um balde derrubado. Era tudo o que aquilo representava. A invisibilidade, a humilhação, a sensação de que não importa o quanto ela se esforçasse, sempre seria vista como menos. Mas, no fundo, ela também sabia que não poderia desistir. Ela tinha um sonho, tornar-se enfermeira, e nada, nem mesmo Gabriel Mendes, iria impedi-la de alcançá-lo. Enquanto Isabela se levantava e pegava seu balde, uma sirene de emergência soou no hospital. Os corredores antes silenciosos se encheram de movimento e vozes. Algo grande estava acontecendo, e o destino de Isabela e Gabriel estava prestes a se cruzar de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. O som da sirene de emergência cortou o ar como um aviso de que nada mais seria como antes. No Hospital São Lucas, emergências eram comuns, mas aquela parecia diferente. O ritmo acelerado dos passos, as vozes em tom de urgência e o olhar preocupado dos enfermeiros deixavam claro: algo grave estava acontecendo. Isabela estava no meio do caos, segurando seu balde e tentando se manter fora do caminho dos médicos e enfermeiros que corriam pelo corredor. Ela sabia que, em situações como aquela, seu lugar era nos bastidores, longe dos holofotes. Mas, às vezes, o destino tem outros planos. Você. Uma voz autoritária chamou sua atenção. Era a enfermeira Carla, uma das poucas pessoas no hospital que tratava Isabela com respeito. Precisamos de ajuda na sala de emergência. Vem comigo. Isabela não teve tempo de pensar. Ela deixou o balde no chão e seguiu Carla, seu coração acelerado não apenas pela correria, mas pela chance de fazer algo que realmente importasse. Na sala de emergência, o cenário era de caos total. Pacientes gritando, médicos dando ordens e máquinas apitando em um ritmo frenético. E no meio de tudo isso estava Dr. Gabriel Mendes, tentando estabilizar um paciente que havia sofrido um ataque cardíaco. Preciso de mais uma mão aqui. Ele gritou sem tirar os olhos do paciente. Foi então que ele viu Isabela. Por um breve momento, seus olhos se encontraram e ele hesitou. Mas a urgência da situação falou mais alto. Você, ele apontou para ela. Segura isso aqui e não solta. Isabela obedeceu imediatamente, segurando o equipamento que ele indicou. Ela observou fascinada enquanto Gabriel trabalhava. Com uma precisão impressionante, suas mãos firmes e seus movimentos calculados. Era a primeira vez que ela o via como um médico e não como o homem arrogante que a humilhava nos corredores. Pressão caindo! Alguém gritou. Isabela, pega aquela bolsa de soro e me entrega! Gabriel ordenou e ela reagiu rapidamente, entregando o que ele precisava sem hesitar. Os minutos seguintes foram uma dança frenética de vida e morte. E quando o paciente finalmente se estabilizou, o alívio foi palpável. Gabriel respirou fundo e olhou para Isabela, seus olhos ainda carregados da adrenalina do momento. Você... Ele começou, mas não terminou a frase. Em vez disso, apenas acenou com a cabeça, um gesto quase imperceptível de reconhecimento. Isabela sentiu uma pontada de orgulho. Pela primeira vez, ela havia sido útil de verdade e não apenas uma sombra nos corredores. Mas antes que ela pudesse dizer algo, Gabriel já estava se afastando, chamado por outra emergência. Nos dias seguintes, algo mudou. Gabriel ainda não era exatamente gentil com Isabela.
mas ele parou de fazer comentários sarcásticos quando a via. Em vez disso, havia um olhar curioso em seus olhos, como se ele estivesse tentando decifrar um enigma. Um dia, enquanto Isabela limpava um dos corredores, Gabriel se aproximou dela, hesitante. Isabela, ele chamou, com uma voz mais suave do que o normal. Eu queria te agradecer pelo que você fez naquela emergência. Você foi incrível. Isabela olhou para ele, surpresa. Ela não esperava aquilo vindo dele. Eu só fiz o que tinha que fazer. Ela respondeu com um tom modesto. Não, foi mais do que isso. Ele insistiu. Você mostrou uma coragem e uma inteligência que eu nunca vi antes. Eu gostaria de te conhecer melhor. Isabela ficou em silêncio por um momento, tentando processar as palavras dele. Ela sabia que ele era arrogante e mimado, mas também sabia que havia algo mais por trás daquela fachada. Eu não sei se isso é uma boa ideia, ela admitiu com um tom de cautela. Eu entendo, ele respondeu com uma voz trêmula. Mas eu quero tentar, eu quero ser melhor. Isabela olhou para ele, seus olhos cheios de dúvida, mas também de uma pontinha de esperança. Tudo bem, ela disse finalmente, mas isso não significa que eu vou esquecer o que você fez antes. Gabriel acenou com a cabeça, entendendo o peso das palavras dela. Eu sei que eu errei, ele admitiu. Mas eu vou fazer o que for preciso para consertar as coisas. O convite para o jantar alguns dias depois, Gabriel se aproximou de Isabela novamente, desta vez com um convite. Isabela, ele chamou enquanto ela limpava um dos corredores. Minha mãe está dando um jantar na casa dela nesta sexta-feira. Ela quer conhecer você? Isabela quase deixou cair o esfregão que estava segurando. Eu? Ela perguntou incrédula. Sim, você? Ele respondeu, evitando seu olhar. É só um jantar. Não precisa se preocupar. Mas Isabela sabia que não era só um jantar. Era um teste. E ela estava prestes a enfrentar o maior desafio de todos. Enquanto Isabela se preparava para o jantar, ela mal podia imaginar o que a esperava. A casa dos Mendes era um mundo à parte, cheio de regras não escritas e armadilhas invisíveis. E no centro de tudo estava o Sr. Eduardo Mendes, o pai de Gabriel, cujo olhar penetrante parecia ver além das aparências. Ele sabia que havia algo em Isabela que não batia, e ele estava determinado a descobrir o que era. A casa dos Mendes era um monumento ao poder e ao luxo. Localizada em um bairro exclusivo, a mansão era imponente com colunas altas, jardins impecáveis e uma entrada que mais parecia a de um palácio. Para Isabela, cada passo em direção à porta da frente era um lembrete de quão fora do lugar ela estava. Ela estava vestida com o melhor que tinha, um vestido simples, mas elegante, que havia comprado em uma loja de segunda mão. Seu cabelo estava preso em um coque discreto, e ela segurava uma pequena bolsa com as mãos suadas. Gabriel a esperava na porta com um sorriso tenso. Você está bem? Ele perguntou, notando o nervosismo dela. Estou. Ela mentiu, tentando retribuir o sorriso. Ele a levou até a sala de jantar, onde a família já estava reunida. Dona Helena, a matriarca, estava sentada à cabeceira da mesa, com um vestido caríssimo e um colar de pérolas que brilhava sob a luz do lustre. Sr. Eduardo Mendes, o pai de Gabriel, estava ao seu lado, com um olhar penetrante que parecia analisar cada detalhe de Isabela. Rafael, o irmão mais novo de Gabriel, estava sentado ao lado, com um sorriso irônico nos lábios. Então você é a faxineira, Dona Helena disse, sem se dar ao trabalho de disfarçar o desdém. Mãe, Gabriel interveio, tentando amenizar a situação. Esta é Isabela. Sim, eu sei quem ela é, Dona Helena respondeu, sem tirar os olhos de Isabela. Só não entendo por que ela está aqui. Isabela sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Ela sabia que aquele jantar seria
uma prova de fogo, e estava determinada a não dar o prazer de vê-la se abalar. É um prazer conhecê-la, Dona Helena, ela disse, com uma voz mais firme do que esperava. Dona Helena não respondeu. Em vez disso, fez um gesto para que Isabela se sentasse. A mesa estava posta com talheres de prata, pratos de porcelana fina e taças de cristal. Tudo ali era um lembrete constante de que Isabela não pertencia àquele mundo. O jantar começou e as perguntas não demoraram a surgir. Então, Isabela, Sr. Eduardo começou, cortando um pedaço de carne com calma. O que seus pais fazem? Isabela hesitou por um momento. Ela sabia que a verdade poderia mudar tudo, mas também sabia que não era o momento certo. Meu pai, ele é um homem de negócios, ela respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Um homem de negócios? Dona Helena repetiu com um tom de incredulidade. E o que ele faz exatamente? Ele viaja muito, Isabela disse, evitando o olhar dela. Viaja muito? Rafael interveio com um sorriso irônico. Isso não é exatamente uma profissão. Rafael, Gabriel advertiu, mas o irmão ignorou. E sua mãe, Dona Helena, continuou como se estivesse interrogando uma criminosa. Minha mãe faleceu quando eu era criança. Isabela respondeu, sentindo um nó na garganta. Que pena, Dona Helena disse, sem nenhuma emoção genuína. E você trabalha como faxineira porque... Mãe, isso já chega. Gabriel interveio novamente, mas Dona Helena levantou a mão para silenciá-lo. Estou apenas tentando entender, Gabriel. Afinal, não é todo dia que trazemos alguém como ela para jantar. Isabela sentiu as palavras, como um soco no estômago. Ela olhou para Gabriel, esperando que ele a defendesse, mas ele apenas baixou os olhos, incapaz de enfrentar a mãe. Enquanto a humilhação continuava, Sr. Eduardo observava Isabela com um olhar calculista. Havia algo nela que o intrigava. Ele conhecia Dr. Carlos, o acionista majoritário do hospital, e havia algo na expressão de Isabela, na maneira como ela falava, que o fazia lembrar dele. Você parece familiar? Ele disse finalmente, quebrando o silêncio que havia se instalado. Eu? Isabela perguntou surpresa. Sim, você conhece o Dr. Carlos? Ele perguntou, observando atentamente sua reação. Isabela sentiu o coração acelerar. Ela sabia que não podia revelar a verdade, mas também sabia que mentir seria perigoso. Já ouvi falar dele, ela respondeu, evitando o olhar dele. Sr. Eduardo não disse mais nada, mas o olhar dele continuou fixo em Isabela, como se estivesse tentando decifrar um enigma. O jantar continuou, com Dona Helena fazendo comentários cada vez mais cortantes e Rafael rindo das respostas de Isabela. Gabriel tentou intervir algumas vezes, mas era claro que ele não tinha coragem de enfrentar a família. Você sabe usar talheres de prata? Dona Helena perguntou com um sorriso falso. Ou isso é muito sofisticado para você? Eu sei usar, Dona Helena. Isabela respondeu segurando o garfo com firmeza. Que bom, Dona Helena disse com um tom de sarcasmo. Pelo menos isso. No final do jantar, Isabela estava exausta, emocionalmente esgotada. Ela sabia que não pertencia àquele mundo, mas também sabia que não podia desistir. Havia algo maior em jogo, algo que nem mesmo a família Mendes poderia imaginar. Enquanto Isabela deixava a casa dos Mendes, com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas, Sr. Eduardo ficou para trás, pensativo. Ele sabia que havia algo em Isabela que não batia e estava determinado a descobrir o que era. Enquanto isso, Gabriel começava a questionar suas próprias ações, sentindo o peso da humilhação que permitiu que acontecesse. Após o jantar na casa dos Mendes, Isabela voltou para casa com o coração pesado. Cada palavra, cada olhar de desdém da família Mendes ecoava em sua mente como um sino funesto. Ela sabia que não poderia continuar assim. Algo precisava mudar.
Mas antes que ela pudesse processar tudo, o destino decidiu intervir. No dia seguinte, no hospital, o clima estava tenso. Dr. Carlos, o acionista majoritário, havia anunciado uma visita surpresa. Todos estavam em polvorosa, tentando deixar tudo impecável para a chegada do homem mais poderoso do hospital. Isabela, no entanto, estava mais preocupada em evitar Gabriel, que parecia tentar se aproximar dela desde o jantar. Isabela, ele a chamou enquanto ela limpava um dos corredores. Precisamos conversar. Agora não é um bom momento, doutor. Ela respondeu sem olhar para ele. Por favor, ele insistiu, com uma voz mais suave do que o normal. Eu sei que o jantar foi difícil. Eu quero me desculpar. Isabela parou o que estava fazendo e olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. Desculpas não vão mudar o que aconteceu. Ela disse com firmeza. Tua família me humilhou e você não fez nada para me defender. Gabriel baixou os olhos, sentindo o peso das palavras dela. Eu sei que falhei, ele admitiu. Mas eu quero mudar, eu quero ser melhor. Isabela estava prestes a responder quando uma voz familiar ecoou pelo corredor. Isabela? Era Dr. Carlos, o acionista majoritário, parado a alguns metros dela, com um olhar de surpresa e reconhecimento. Por um momento, o tempo pareceu parar. Isabela e Dr. Carlos se encararam, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel olhou de um para o outro, confuso. Você conhece o Dr. Carlos? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Não, Isabela respondeu com uma voz firme, mas cheia de curiosidade. Eu não o conheço. Dr. Carlos hesitou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Ele não conseguia tirar os olhos de Isabela. Havia algo nela que o intrigava profundamente, algo que ele não conseguia ignorar. Ela era a cara de Maria. Os mesmos olhos grandes e expressivos, o mesmo sorriso tímido que ele conhecera anos atrás. Era como se o passado tivesse voltado para assombrá-lo. Eu só queria te agradecer pelo seu trabalho, ele disse finalmente com uma voz trêmula. Eu ouvi falar muito sobre você. Isabela olhou para ele, seus olhos cheios de dúvida. Ela não entendia por que o homem mais poderoso do hospital estaria interessado nela. Obrigada, doutor. Ela respondeu com um tom neutro. Eu só faço o meu trabalho. Dr. Carlos acenou com a cabeça, mas seu olhar continuou fixo em Isabela, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Ele não conseguia acreditar na semelhança. Era como se Maria estivesse ali diante dele, viva e respirando. Eu espero que você continue assim, ele disse antes de se afastar, deixando Isabela e Gabriel sozinhos no corredor. Apesar das palavras de Gabriel, a humilhação continuou. Funcionários do hospital faziam comentários maldosos e até mesmo alguns pacientes olhavam para Isabela com desdém. Para todos ali, ela era apenas a faxineira, uma mulher negra e pobre que não merecia respeito ou consideração. Você acha que pode se infiltrar aqui, entre pessoas de bem? Um dos enfermeiros disse com um tom de sarcasmo. Faxineira é faxineira. Não importa o quanto você tente, você nunca vai ser uma de nós. Isabela olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. Ela sabia que não poderia mudar a mente daqueles que a julgavam, mas também sabia que não poderia desistir. Eu não preciso ser uma de vocês, ela respondeu com firmeza. Eu só quero ser tratada com respeito, mas o respeito era algo que parecia escasso naquele lugar. A humilhação continuou, com comentários maldosos e olhares de desprezo. Até mesmo Gabriel, que tentava se redimir, parecia perdido em meio ao caos. Enquanto Isabela enfrentava a tempestade, Dr. Carlos começava a questionar suas próprias ações. Ele sabia que havia algo em Isabela que não batia e estava determinado a descobrir o que era.
Enquanto isso, Gabriel começava a perceber que para conquistar o amor de Isabela, ele precisaria fazer mais do que apenas pedir desculpas. Ele precisaria mudar. A notícia do romance entre Isabela e Gabriel se espalhou pelo hospital como um rastilho de pólvora. Para a família Mendes, aquilo era inaceitável. Dona Helena e Rafael, o irmão de Gabriel, não perderam tempo em agir. Eles estavam determinados a separar os dois, custe o que custasse. Foi durante uma reunião de funcionários no auditório do hospital que a família Mendes decidiu atacar. Isabela estava sentada no fundo da sala, tentando passar despercebida, quando Rafael subiu ao palco e, com um sorriso irônico, começou a falar. "Parece que temos uma oportunista entre nós", ele disse, olhando diretamente para Isabela. "Alguém que acha que pode subir na vida às custas dos outros." A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltados para Isabela. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a cabeça erguida. "Você só está com ele por dinheiro", Rafael continuou com um tom de desdém. "Todo mundo sabe." Isabela olhou para Gabriel, esperando que ele a defendesse. Ele estava parado ao lado da mãe, Dona Helena, que observava a cena com um sorriso satisfeito. Por um momento, ele pareceu hesitar, mas, sob o olhar severo da mãe, ele baixou os olhos e ficou em silêncio. "Eu não preciso do dinheiro de ninguém", Isabela respondeu, com uma voz firme, mas trêmula. "Eu só quero ser tratada com respeito." "Respeito?" Dona Helena interveio com um tom cortante. "Respeito é algo que se conquista, e você, minha querida, não conquistou nada." A sala ficou em silêncio, o peso das palavras de Dona Helena pairando no ar. Isabela sentiu as lágrimas escaparem de seus olhos, mas ela não se permitiu chorar. Ela se levantou e saiu da sala, deixando para trás os murmúrios e os olhares de desprezo. Mais tarde, enquanto Isabela tentava se recompor no jardim do hospital, Rafael apareceu. Ele se aproximou dela com um sorriso irônico nos lábios, mas seus olhos estavam frios e calculistas. "Então, você ainda está aqui?" Ele disse com um tom de sarcasmo. "Acha que pode continuar com essa farsa?" Isabela olhou para ele, seus olhos cheios de desconfiança. "Eu não estou fazendo nada de errado", ela respondeu, com firmeza. "Eu só quero viver minha vida." "Sua vida?" Rafael riu, um som seco e sem humor. "Sua vida está atrapalhando a nossa. Você não pertence aqui. E se continuar com essa história de romance com o Gabriel, você vai se arrepender." Isabela sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. "Eu não tenho medo de você", ela disse com uma voz firme. "E eu não vou deixar que vocês me afastem de Gabriel." Rafael se inclinou para a frente, seu rosto a poucos centímetros do dela. "Você não sabe com quem está mexendo", ele sussurrou, com um tom de ameaça. "Se eu fosse você, pensaria bem antes de continuar com isso." Ele deu meia volta e se afastou, deixando Isabela sozinha no jardim. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Sabia que a luta seria difícil, mas também sabia que não poderia desistir. Gabriel ficou parado, sentindo o peso da culpa. Ele sabia que deveria ter defendido Isabela, mas a pressão da família era grande demais. Ele olhou para a mãe e para o irmão, seus olhos cheios de conflito. "Vocês não precisavam fazer isso", ele disse com uma voz trêmula. "Nós estamos fazendo isso por você, Gabriel", Dona Helena respondeu com um tom de autoridade. "Ela não é uma de nós e nunca será." Gabriel não respondeu. Ele sabia que não adiantava discutir. Mas, no fundo, ele sabia que havia falhado com Isabela. Enquanto isso, Dr. Carlos observava tudo de longe. Ele não havia intervindo na humilhação pública de Isabela, mas aquela cena mexeu com ele. Havia algo naquela jovem que o intrigava profundamente. Ela era a cara de Maria,
Os mesmos olhos grandes e expressivos, o mesmo sorriso tímido que ele conhecera anos atrás. Quem é ela? Ele sussurrou para si mesmo enquanto observava Isabela sair do auditório. Determinado a descobrir a verdade, Dr. Carlos decidiu investigar. Ele começou a fazer perguntas discretas sobre Isabela, tentando descobrir de onde ela vinha e quem eram seus pais. Cada resposta que ele recebia só aumentava sua suspeita. Havia algo ali que não batia, e ele estava determinado a descobrir o que era. Enquanto isso, Isabela decidiu se afastar de Gabriel. Ela sabia que não poderia continuar em um relacionamento onde era constantemente humilhada e desrespeitada. Ela se concentrou em seu trabalho e em seus estudos, tentando esquecer a dor que sentia. Eu não preciso dele, ela pensou, enquanto limpava um dos corredores do hospital. Eu sou forte o suficiente para seguir em frente. Mas no fundo, ela sabia que ainda amava Gabriel, e isso só tornava tudo mais difícil. Enquanto Isabela tentava seguir em frente, Dr. Carlos continuava sua investigação, cada vez mais perto de descobrir a verdade sobre ela. Enquanto isso, Gabriel começava a perceber que, para conquistar o amor de Isabela, ele precisaria fazer mais do que apenas pedir desculpas. Ele precisaria mudar. Dr. Carlos não conseguia mais ignorar o que sentia. Desde o dia em que viu Isabela no corredor do hospital, algo o perturbava. Ela era a cara de Maria. Os mesmos olhos grandes e expressivos, o mesmo sorriso tímido que ele conhecera anos atrás. A semelhança era impressionante e ele sabia que não poderia descansar até descobrir a verdade. Ele começou a investigar discretamente. Primeiro, perguntou aos funcionários do hospital sobre Isabela. Onde ela morava? Quem eram seus pais? As respostas eram vagas, mas uma coisa chamou sua atenção. Maria, o nome da mãe de Isabela, era o mesmo nome de sua antiga paixão. Coincidência? Ele não acreditava em coincidências. Determinado a descobrir a verdade, Dr. Carlos foi até o setor de recursos humanos do hospital. Ele pediu para ver o arquivo de Isabela, mas não encontrou nada que confirmasse suas suspeitas. Foi então que ele decidiu ir mais longe. Ele contratou um detetive particular para investigar o passado de Isabela e de sua mãe. Alguns dias depois, o detetive entregou a ele um relatório detalhado. Dr. Carlos abriu o envelope com mãos trêmulas e começou a ler. Cada palavra confirmava o que ele já suspeitava. Isabela era sua filha. Maria havia engravidado dele anos atrás, mas nunca lhe contou. Ela criou Isabela sozinha, longe dele, até o dia de sua morte. Dr. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele não conseguia acreditar que havia uma filha sua, crescendo sem ele, trabalhando como faxineira no próprio hospital que ele dirigia. Como eu pude não perceber antes? Ele sussurrou para si mesmo, enquanto olhava para uma foto antiga, de Maria. Ela é a cara dela. Dr. Carlos sabia que não poderia mais adiar. Ele precisava contar a verdade para Isabela. Ele a encontrou no jardim do hospital, onde ela costumava ir para se recompor após os dias difíceis. Isabela, ele chamou, com uma voz suave, mas cheia de emoção. Precisamos conversar. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de curiosidade e um pouco de desconfiança. O que foi, doutor? Ela perguntou com um tom neutro. Dr. Carlos respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu descobri algo sobre você. Ele começou com uma voz trêmula. Algo que muda tudo. Isabela ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Você é minha filha, ele disse finalmente com uma voz cheia de emoção. Eu sou seu pai. Isabela ficou paralisada, tentando processar as palavras dele. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de choque e incredulidade. O quê? Ela perguntou com uma voz trêmula. Isso não pode ser verdade.
É verdade, ele respondeu com uma voz firme. Sua mãe era Maria. Nós nos conhecemos há muitos anos, mas as coisas não deram certo. Eu não sabia que ela estava grávida. Isabela sentiu as lágrimas escaparem de seus olhos. Ela não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, alívio, tudo ao mesmo tempo. Por que você nunca esteve lá? Ela perguntou com uma voz cheia de dor. Por que você nunca me procurou? Dr. Carlos baixou os olhos, sentindo o peso da culpa. Eu não sabia. Ele admitiu com uma voz trêmula. Mas eu quero fazer as pazes com você. Eu quero ser parte da sua vida. Isabela olhou para ele, seus olhos cheios de emoção. Eu não quero herança nenhuma, ela disse com firmeza. Eu quero conquistar meu lugar por mérito próprio. Dr. Carlos acenou com a cabeça, entendendo o peso das palavras dela. Eu entendo, ele respondeu com uma voz cheia de emoção. Mas eu quero te ajudar. Eu quero fazer parte da sua vida. Isabela ficou em silêncio por um momento, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. Enquanto Isabela tentava processar a revelação, Dr. Carlos começava a se aproximar dela, tentando reconstruir o relacionamento que havia perdido. A notícia se espalhou pelo hospital como um furacão. Isabela, a faxineira humilde e resiliente, era, na verdade, filha de Dr. Carlos, o acionista majoritário do hospital. A revelação abalou a hierarquia do local, deixando todos em estado de choque. Funcionários que antes a ignoravam ou humilhavam, agora a olhavam com uma mistura de admiração e medo. Dr. Carlos decidiu que era hora de formalizar a revelação. Ele convocou uma reunião de emergência do conselho do hospital, onde todos os principais acionistas e funcionários de alto escalão estariam presentes. Isabela foi convidada a participar, embora ela relutasse. Eu não quero ser tratada diferente, ela disse para Dr. Carlos antes da reunião. Eu só quero ser respeitada. Eu entendo, ele respondeu com um tom de apoio. Mas isso é importante. Você merece ser reconhecida. Na reunião, Dr. Carlos fez o anúncio. Oficial. Ele estava nervoso, mas sua voz era firme. Gostaria de apresentar a todos a minha filha, Isabela. Ele disse, olhando para ela com orgulho. Ela é a prova de que o mérito e a determinação podem superar qualquer obstáculo. A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltados para Isabela. Ela sentiu o peso daqueles olhares, mas manteve a cabeça erguida. Ela sabia que aquela era sua chance de mostrar quem realmente era. Após a reunião, Dona Helena e Rafael se aproximaram de Isabela. Eles estavam visivelmente desconfortáveis, mas tentavam parecer amigáveis. Isabela, Dona Helena começou com um sorriso falso. Nós gostaríamos de nos desculpar pelo mal-entendido. Se soubéssemos quem você era... Mal-entendido? Isabela interrompeu com um tom de incredulidade. Vocês me humilharam, me trataram como se eu fosse menos. Isso não foi um mal-entendido. Rafael tentou intervir com um sorriso irônico. Vamos, Isabela. Agora que sabemos a verdade, podemos começar de novo. Não, ela respondeu com uma voz firme. Eu não preciso de vocês. Eu não preciso do perdão de vocês. Dona Helena olhou para ela, seus olhos cheios de surpresa e um pouco de raiva. Você não pode simplesmente nos ignorar, ela disse com um tom de ameaça. Nós somos parte desta família. E eu sou parte desta família também, Isabela respondeu com um tom de determinação. Mas eu não vou esquecer o que vocês fizeram. Eu vou fazer deste hospital um lugar melhor. Com ou sem a ajuda de vocês. A revelação de que Isabela era filha de Dr. Carlos mudou tudo. Funcionários que antes a ignoravam, agora a tratavam com respeito, mas também com um certo medo. Isabela, no entanto, não se deixou levar pela mudança de tratamento. Ela sabia que o respeito verdadeiro não vinha de títulos ou heranças, mas de ações.
Eu não quero ser tratada diferente, ela disse para a enfermeira Carla, enquanto ajudava em uma emergência. Eu só quero ser eu mesma. Carla sorriu, orgulhosa da amiga. Você já é incrível, Isabela. Eles é que estão começando a perceber isso. Enquanto Isabela começava a se adaptar à sua nova realidade, Gabriel percebeu que precisava fazer mais do que apenas pedir desculpas. Ele sabia que para conquistar o amor de Isabela, ele precisaria mudar de verdade. Enquanto isso, Dr. Carlos continuava a se aproximar dela, tentando reconstruir o relacionamento que havia perdido. Após a revelação de que Isabela era filha de Dr. Carlos, o hospital nunca mais foi o mesmo. As pessoas agora a tratavam com respeito, mas Isabela sabia que o respeito verdadeiro não vinha de títulos ou heranças, mas de ações. Ela continuou a trabalhar duro, focando em seus estudos e em sua carreira de enfermagem, determinada a conquistar seu lugar por mérito próprio. No entanto, havia uma questão que ainda a perturbava. Gabriel. Ela não conseguia esquecer o amor que sentia por ele, mas também não conseguia perdoar o fato de que ele não a havia defendido quando mais precisava. Gabriel sabia que havia falhado com Isabela. Ele sabia que para conquistá-la de volta, precisaria fazer mais do que apenas pedir desculpas. Ele precisaria mudar. E foi isso que ele fez. Ele renunciou ao cargo no hospital, deixando para trás o luxo e o conforto que sua família sempre lhe proporcionou. Ele começou a trabalhar em uma clínica comunitária, ajudando pessoas carentes e mostrando que estava disposto a fazer a diferença de verdade. Eu não quero mais ser parte de um sistema que humilha e oprime, ele disse para Dr. Carlos durante uma conversa franca. Eu quero ajudar as pessoas, não explorá-las. Dr. Carlos ficou impressionado com a sua mudança. Ele sabia que aquela era a prova de que Gabriel estava disposto a fazer o que fosse preciso para se redimir. Gabriel também confrontou a família, especialmente Dona Helena e Rafael. Ele deixou claro que não toleraria mais humilhações ou comentários racistas em relação a Isabela. Isabela é a mulher que eu amo, ele disse com uma voz firme. E eu não vou deixar que vocês a tratem com desrespeito. Se vocês não conseguem aceitar isso, então eu não faço mais parte desta família. Dona Helena ficou chocada com a determinação do filho, mas sabia que não poderia mudar sua mente. Rafael, por sua vez, apenas riu, mas havia uma pontinha de inveja em seu olhar. Um dia, Gabriel foi até o jardim do hospital, onde sabia que Isabela costumava ir para se recompor. Ele a encontrou sentada em um banco, olhando para o horizonte. Isabela, ele chamou com uma voz suave. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de dúvida e um pouco de esperança. O que você quer, Gabriel? Ela perguntou com um tom neutro. Eu quero te pedir desculpas, ele respondeu com uma voz cheia de emoção. Eu sei que falhei com você, e eu sei que palavras não são suficientes. Mas eu quero que você saiba que eu mudei. Eu renunciei ao cargo no hospital. E agora estou trabalhando em uma clínica comunitária. Eu quero fazer a diferença, Isabela. E eu quero fazer isso com você. Isabela olhou para ele, seus olhos cheios de emoção. Ela sabia que ele estava sendo sincero, mas também sabia que reconstruir a confiança levaria tempo. Eu não sei se posso confiar em você, ela admitiu, com um tom de vulnerabilidade. Mas eu quero tentar. Gabriel sorriu, sentindo um peso ser tirado de seus ombros. Eu entendo, ele respondeu com uma voz firme. E eu vou fazer o que for preciso para provar que eu mudei. Eu te amo, Isabela, e eu não vou desistir de você. Isabela olhou para ele, seus olhos cheios de esperança. Eu também te amo, ela admitiu, com um tom de alívio. E eu quero acreditar que a gente pode ser feliz. Pouco tempo depois, Dr. Carlos adoeceu. Ele foi diagnosticado com uma doença grave que o deixou fraco e dependente de cuidados médicos.
Isabela, apesar de ainda estar processando a revelação de que ele era seu pai, não hesitou em ajudá-lo. Eu não quero herança nenhuma, ela disse para ele enquanto cuidava de sua saúde. Eu só quero que você melhore. Dr. Carlos olhou para ela, seus olhos cheios de gratidão e arrependimento. Eu não mereço você, ele admitiu com uma voz trêmula. Mas eu quero que você saiba que eu estou orgulhoso de você. Isabela sentiu as lágrimas escaparem de seus olhos. Ela sabia que, apesar de tudo, ele era seu pai e ela não poderia deixá-lo sozinho. Com a saúde de Dr. Carlos debilitada, ele decidiu passar o controle do hospital para Isabela. Ele sabia que ela era a pessoa certa para liderar a instituição e transformá-la em um lugar mais justo e humano. Eu confio em você, ele disse enquanto assinava os documentos que a tornavam a nova herdeira do hospital. Eu sei que você vai fazer a diferença. Isabela aceitou o desafio, mas com uma condição. Ela queria que Gabriel estivesse ao seu lado. Juntos, eles trabalharam para implementar mudanças significativas no hospital, criando programas de inclusão e diversidade, e garantindo que todos os funcionários fossem tratados com respeito e dignidade. Com o tempo, o Hospital São Lucas se tornou um símbolo de esperança e inclusão. Isabela e Gabriel continuaram a trabalhar juntos, transformando o hospital em um lugar onde todos eram tratados com dignidade. Nós vamos construir um futuro incrível juntos, Gabriel disse, enquanto eles observavam o pôr do sol no jardim do hospital. Juntos, Isabela concordou com um sorriso. E assim, a história de Isabela e Gabriel chegou ao fim, mas também a um novo começo. Um começo cheio de amor, justiça e esperança. Um começo que mostrou que, mesmo nos lugares mais difíceis, o amor pode florescer e transformar vidas. Se gostou do vídeo, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês.